Então, pessoal, trouxe para a gente conversar hoje aqui essa reportagem do Leonardo Coutinho aqui para a Gazeta do Povo, comparando Joe Biden com a Dilma Rousseff, como Joe Biden virou a Dilma Rousseff dos Estados Unidos. Então vamos acompanhar esse tema aqui, analisar um pouquinho as informações que ele traz. Eu achei bastante interessante, trouxe aqui para a gente conversar brevemente. Desde já peço que você deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você também pode me ajudar financeiramente clicando no botão Valeu Demais aí embaixo. Me siga nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela e que eu vou deixar na descrição do vídeo também. E vamos à notícia. Então, essa comparação ela é bem óbvia no primeiro momento, né? A gente pensa logo na característica mais marcante da Dilma Rousseff e também do Joe Biden, que é aquela coisa de ter uma capacidade mental assim um pouco questionável, né? Um intelecto assim que parece que não está no seu melhor estado. Alguns dizem até que o Joe Biden está senil, não sei dizer se chega a esse ponto, mas que parece que ele não está bem intelectualmente, isso é um fato. Quanto a Dilma Rousseff, não sei exatamente qual o motivo dela ser como ela é, talvez ela seja só um pouco tantã mesmo, no final das contas, não sei dizer. Mas eles têm muito essa característica em comum, essa questão de não terminar frases, começa uma frase, um raciocínio, e de repente não está falando mais nada com nada, já está falando de outra coisa, ou então frases embaraçosas, frases que pegam mal ser ditas e que são ditas com uma naturalidade assim, formidável, eu diria. Enfim, eles têm essa característica aí. Parece o Joe Biden, assim, que tem aquela coisa de que não sabe muito bem o que ele está fazendo mais, tem que ser guiado por outras pessoas. Uma coisa assim, parece um senhorzinho de idade que dá até pena, parece que ele nem sabe o que ele está fazendo no fim das contas. Então lembra bastante, claro, essa característica mais marcante da Dilma Rousseff, dela também parecer que não saber o que faz. Até hoje é assim, ela fala coisas desconexas, às vezes ela fala coisas até comprometedoras e parece não se dar conta disso. Mas o fato é que se fosse só esse o problema do Joe Biden e da Dilma Rousseff, a coisa não seria tão problemática assim. Nós brasileiros não teríamos passado pela crise que nós passamos e a situação dos Estados Unidos não estaria tão crítica como ela está hoje. Mas esse ponto que é o mais marcante, que é o mais visível, não é o principal, não é o pior e não é aquilo que mais aproxima Joe Biden da nossa ex-presidente Dilma Rousseff. A pior característica que eles têm em comum é outra e é potencialmente mais danosa, que é a questão da área econômica, que é o que é apresentado aqui nesta reportagem da Gazeta do Povo que eu trouxe para a gente dar uma olhada. Ele inicia aqui dizendo que houve uma empolgação com a eleição do Joe Biden, era uma ruptura com o governo do Donald Trump e tudo mais. A gente sabe que no final das contas Joe Biden se mostrou um presidente muito fraco, num momento geopolítico muito decisivo. Alguns acreditam até que a invasão da Ucrânia e a questão de Taiwan agora só se tornaram possíveis e viáveis tanto para a Rússia quanto para a China por causa do governo Joe Biden, porque eles viram ali um líder fraco, né, um presidente fraco. É claro que a gente tem sempre que ponderar que para as democracias ocidentais, especialmente para a dos Estados Unidos, que é um governo estável, uma estrutura funcional há mais de 250 anos, enfim, ou quase 250 anos, um governo bem estruturado, com estruturas muito firmes, a figura do presidente não é tão importante assim, não é ela que determina ou não o sucesso do país, especialmente em suas relações exteriores, porque existe toda uma máquina estatal bem estabelecida por trás, o que é bem diferente de ditaduras, de autocracias de outras partes do mundo, que tem na figura do seu grande líder o polo que une todas as demais correntes políticas que estão ali se digladiando por trás das cortinas. Então, quando um grande ditador, um grande líder cai, geralmente o que nós vemos nesses países é um caos, um vácuo do poder que dificilmente é preenchido da mesma forma e acaba descambando para uma guerra civil, para um enfraquecimento social, enfim, para diversas tragédias. No caso das democracias ocidentais, especialmente dos Estados Unidos, a coisa não é bem assim. Entra governo, sai governo e os Estados Unidos continua sendo o país mais poderoso do mundo no final das contas. Mas existe o problema das políticas econômicas de Joe Biden. Claro, ele está levando à frente aquilo que o Partido Democrata sempre quis fazer, especialmente aí nesse período de pandemia com aquela impressão desenfreada de dólares.
Aqui traz-se o texto que a realidade se mostrou mais dura e complexa. Para reativar a economia americana baqueada pelos efeitos globais da pandemia, Biden optou pelo populismo e endividamento. Isso aqui é um problema sério para o dólar e para a força econômica dos Estados Unidos. Aponta-se aqui o fato de que parte ou grande parte do dinheiro impresso pelo governo Joe Biden, entre 60% e 80%, acabou indo parar na economia chinesa. E como nós temos acompanhado, essa impressão maciça de dinheiro por parte do governo Biden levou aos mais altos índices de inflação da história dos Estados Unidos, o que naturalmente impacta a população mais pobre do país, porque é sempre isso que acontece quando você eleva as taxas de inflação, quando você joga dinheiro indiscriminadamente na economia. As pessoas mais pobres veem o seu poder de compra se esfacelando dia após dia, mês após mês, e é isso que tem acontecido nos Estados Unidos. Esse é o tipo de coisa que tem o potencial para desestabilizar a estrutura social de um país, e nunca é bom perder isso de vista. O resultado óbvio disso é uma queda na popularidade do presidente, né? Como diz aqui, a maior economia do mundo sofre em praça pública e a popularidade do presidente virou pó. Nem seus correligionários estão dispostos a apoiá-lo, o que nos lembra bem do que a Dilma Rousseff fez aqui no Brasil, especialmente quando ela foi tentar a sua reeleição, que aí ela chutou o pau da barraca mesmo, fez todo tipo de loucura econômica que se possa imaginar para ser reeleita, foi reeleita com a margem muito apertada no final das contas. E o fato é que logo em seguida a economia do país desabou por completo, ela perdeu muito dos seus apoios, até mesmo dentro do próprio partido, e acabou por sofrer um impeachment. E aí nós amargamos seguidamente vários anos de uma economia patinando sem conseguir se reerguer, agora que parece que nós estamos recuperando o fôlego econômico. Aqui o texto traz alguns gráficos comparando o Brasil, que é essa linha vermelha aqui, com a China. Isso aqui é o crescimento do PIB per capita, né? Então, ou seja, a riqueza da população no final das contas. A gente vê que a China, desde aí os anos 80, vem no crescendo aqui constante. É claro que os números chineses são muito questionáveis, especialmente daqui do começo do milênio para cá, esse crescimento absurdo, esse milagre chinês aqui. A gente sabe que ou são dados maquiados, ou são baseados no PIB, no cálculo do PIB aí, que envolve gastos públicos, a gente sabe que é uma furada. Mas os números brasileiros são mais críveis, e a gente pode ver aqui que houve um genuíno crescimento econômico aqui quando do Plano Real. Por quê? Porque estabilizou-se a questão da inflação. No final dos anos 80 houve de fato uma queda econômica generalizada, uma crise econômica, mas o Brasil foi seguindo aí, especialmente com o boom das commodities no começo do milênio, mas quando chega aqui no início do governo Dilma, a coisa já começa a piorar, especialmente aqui depois de 2014, que foi quando ela se reelegeu, o Brasil despencou totalmente aqui no seu PIB per capita. E se manteve assim durante o governo Dilma, foi patinando, agora que a gente está recuperando isso. Isso a gente observa também nos números do PIB em si, né? O Brasil vem aqui subindo, descendo durante a década de 90, a partir do Plano Real a coisa fica um pouco mais estabilizada, um pouco de crescimento durante algum tempo, boom das commodities aqui durante o governo do Lula, mas quando chega o governo Dilma Rousseff, o PIB brasileiro despenca totalmente, 2015 e 2016. O resultado disso foi que ela acabou sendo retirada do poder porque não havia apoio político que conseguisse mantê-la no seu cargo de presidente da República. E a comparação que está sendo feita em relação ao Joe Biden é essa, que da mesma forma que a Dilma Rousseff, ele está causando graves prejuízos econômicos para o país em favor de uma agenda econômica e social esquerdista, no caso dos democratas, e isso vai cobrar o seu preço em algum momento. Vai cobrar o preço da sociedade, tirando o poder de compra dos americanos, enfraquecendo a economia do país, e em seguida cobrando o preço dos democratas e do próprio Joe Biden, que vai acabar vendo a sua popularidade se esfacelar cada vez mais e, por consequência, os seus apoios políticos sendo retirados um a um. Eu acho pouco provável que ele concorra a uma reeleição, se as coisas se mantiverem como elas estão atualmente, e acho que há um grande risco do Partido Democrata não vencer as próximas eleições, porque o governo do Joe Biden está sendo um fracasso total e retumbante. O texto termina dizendo que Biden está longe de quebrar os Estados Unidos como fizeram Lula e Dilma Rousseff. Isso é um fato. Por quê? Porque os Estados Unidos têm uma riqueza e um poder econômico acumulados ao longo de décadas ou séculos muito grande. Isso aí não vai acabar
por causa de um único governo, mas sim de uma sucessão de governos. No caso do Brasil, o Brasil era muito mais pobre quando o PT chegou ao poder, nós perdemos o timing do crescimento econômico do qual nós poderíamos ter desfrutado. Nós tínhamos aí o boom das commodities, nós tínhamos também ainda o gap populacional, né, o crescimento da população, nós perdemos isso e continuamos pobres. Então a gente meio que perdeu a nossa chance por causa do PT. Porém, há que se lembrar que as políticas econômicas desastradas dos Estados Unidos já vêm de algumas décadas, seguidamente, especialmente aí da década de 70 em diante, nós temos visto o aumento do Estado, o aumento do endividamento público, uma massiva impressão de dinheiro. Então, tudo isso aí vai acabar cobrando o seu preço em algum momento. Será nesse governo do Joe Biden? Eu acredito que não. Mas se as coisas continuarem assim, nós veremos em algum momento um enfraquecimento da economia dos Estados Unidos. Para a sorte dos norte-americanos, eles são fortes o suficiente para aguentar uma Dilma Rousseff. Nós brasileiros, infelizmente, não conseguimos aguentar a nossa Dilma aqui, ela nos jogou no buraco. Pois bem, este é o meu breve comentário a respeito deste tema. Deixe também o seu comentário, deixe o seu like neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima!